Olá, pessoal! Como vocês estão? Beleza? Professor Demétrio na área para uma aula de Sociologia. O que é Sociologia? Vamos entender, então, começando com os objetivos da Sociologia, dessa aula. Entender o que é a ciência sociológica e aprender quais os principais métodos sociológicos. Beleza? Vamos lá? O que é a Sociologia? A sociologia pode ser definida como a ciência da sociedade, das coletividades, das leis gerais que regem as relações sociais. Tem como objeto de estudos as relações sociais. No ensino médio, a disciplina contempla as 3 áreas das ciências sociais, que são sociologia, a antropologia e a ciência política, que veremos ao longo de todo o ensino médio, em momentos ou outros, essas 3 áreas. Beleza? Definições básicas. A sociologia, por definição básica, é a ciência que busca compreender as complexidades das relações sociais. A antropologia é a ciência que busca entender como o ser humano pode levar vida tão diferentes a partir do estudo das culturas. Já a ciência política dedica-se ao estudo da política e das formas de poder e dominação em uma sociedade dominante. Pessoal, então, uma coisa bem importante, A gente vê o tema geral como sociologia, tá? Entretanto, por exemplo, quando chegamos no 2º ano do ensino médio, a gente estuda cultura, começamos com o aspecto cultural. E a cultura ela é basicamente uma questão antropológica, vista pela sociologia. No 3º ano, dedicamos também boa parte dele ao estudo do Estado e das relações de poder, que é visto pela ciência política. Entretanto, a gente vai chamar também de sociologia política. Então, por mais que a ciência seja a nossa ciência em sala de aula seja a sociologia, a gente compreende as ciências sociais como um todo. Tá? Em momentos ou outros, é uma sociologia mais pura, voltado a, digamos, a sociedade ocidental. Em outros momentos, a gente verá mais aspectos antropológicos ou mesmo da ciência política. Maravilha? Vamos lá? Então, pessoal, queria que vocês respondessem esse primeiro quiz nosso, tá certo? Molezinha aí, vamos lá. As 3 áreas das ciências sociais são a sociologia, a antropologia e a ciência política? Essa afirmação é falsa ou ela é verdadeira? 1 minutinho para vocês responderem essa molezinha aí.
Então, alunos, a questão é essa, né? A gente falou agora inicialmente das ciências sociais que contemplam 3 áreas: a sociologia, a antropologia e a ciência política. Então, a resposta ela está verdadeira, né? Bastante fácil essa, para aquele que prestou atenção, com certeza respondeu com facilidade. Maravilha? Vamos dar sequência? Vamos ver então agora o conceito e teoria do que é a sociologia. O que são os conceitos e métodos das ciências sociais? Os conceitos são palavras que traduzem o conhecimento científico já produzido. É um conjunto de conceitos que formam uma teoria, uma explicação para determinados fenômenos. Então, toda a ciência, ela possui conceitos, ela possui regras, fórmulas, e ela tem teorias. E tendo teorias, ela tem seus teóricos, ela tem suas referências, ela tem as suas bases. Assim como um edifício, quando é construído, a maior preocupação do engenheiro, do pedreiro, do mestre de obras é com a base desse edifício, com a estrutura dela. É exatamente assim com as ciências, com a sociologia. Então, todo o conceito, toda a teoria, ela é a base, né, dessa ciência, ao qual nós, né, discutiremos, aprendemos, relacionamos, baseados dentro dessa teoria, desse conceito, desses teóricos, dessas referências, né, científicas. Já o método faz parte do conhecimento científico e é um processo de pesquisa que possui regras para chegar em um objetivo. Beleza? Se você que está aí agora na sua casa, né, o método é um caminho para você chegar no objetivo. Qual que é o método que você utiliza para você sair aí do local que você está até outro ambiente? Você pode ir numa linha reta, você pode ir fazendo curvas, você pode andar de costas, você pode fazer um triângulo, você pode fazer... o teu caminho pode ser diferenciado. Entretanto, você vai chegar naquele objetivo, que é mudar de ambiente. Então, o método é esse caminho. Como que chegamos a esse conhecimento, a esse objetivo? Que é, no caso de vocês, que eu fiz essa analogia, é mudar de ambiente. Na sociologia, é compreender, né, os mecanismos dos fenômenos sociais. Vamos fazer uma atividade agora, pessoal? Cite um exemplo de... Eu gostaria que vocês dessem um exemplo de conceito e um exemplo de teoria. Beleza? Para isso, né, vamos dar um tempinho para vocês. Maravilha?
E aí, responderam? Essa aí, né, é um pouquinho mais complexa que o quiz, entretanto também é fácil, né? Quantos e quantos conceitos e teorias, né, vocês já viram nessa jornada acadêmica que vocês tiveram anteriormente aí no ensino fundamental e agora começando no ensino médio, né? E agora com os exemplos da sociologia também, né? Beleza? Vamos lá? Então, por exemplo, conceito a gente poderia estar falando, né, da gravidade, né, de área, né, dentro da matemática. Na sociologia, a gente vai ver para frente que o fato social é um conceito de um grande teórico. Né? Sei que vocês não viram ainda, né, mas a gente vai ver. Né, mas tantas outras, você poderia ter tantos outros exemplos, né, dentro do conhecimento que vocês tiveram ao longo dessa carreira, digamos assim, acadêmica de vocês. Tá? E a teoria também são diversas, né? Talvez a mais comum de todas, que a gente ouve até hoje, a teoria da evolução das espécies, né? Então, é um exemplo bastante clássico do que é uma teoria. Beleza? Vamos à sequência? Falar agora do método. O método permite ao cientista reunir dados e informações de forma organizada, a fim de usá-los para chegar a certas conclusões. É, portanto, um processo de pesquisa que possui regras para chegar a um objetivo. As ciências sociais utilizam basicamente dois tipos de métodos, que são chamados de qualitativos e outro de quantitativos. Guardem bem esses dois métodos, que é bastante importante, né, ao longo, né, desses anos de sociologia que vocês terão. Né? Além dos teóricos, claro, que a gente virá pela frente, além da estrutura toda, né, compreender também quais métodos as ciências sociais utilizam. Porque o que as ciências sociais, o que a sociologia vai buscar? A sociologia, ela vai buscar sair um pouco do senso comum para um olhar mais crítico, mais pormenorizado, olhar mais, digamos assim, voltado à ciência. Porque todos nós somos arraigados de sensos comuns, arraigados de pré-conceitos, digamos assim, de verdades que nem sempre são verdades, né? Entretanto, como é que você desconstrói alguma questão? Você desconstrói quando você tem algum conhecimento sobre. Quando você investiga, quando você qualifica o seu pensamento. E essa qualificação, ela tem que ter um caminho próprio para isso. Esse caminho são, né, os métodos ao qual a gente vai atingir nosso objetivo. Tá certo? Vamos então compreender esses métodos? Quais são os dois grandes métodos, então? O primeiro deles a gente vai chamar de qualitativos. São aqueles que produzem os dados próximos à vida cotidiana, mas dificultam generalizações. E os métodos quantitativos são aqueles que permitem as generalizações, mas são distantes da realidade vividas pelas pessoas. Em outras palavras, o método qualitativo é aquele método próprio, né, de uma ciência. É aquele método que ele é analisado. Como a palavra diz mesmo, ele é qualitativo, que vem, né, de uma questão voltada a uma qualidade, né, a uma agregação. É o método agregador. É o método, né, que exige a experimentação, que existe o cuidado, que existe, né, a refuta, né, que existe todo esse processo. Agora, nesse momento pandêmico, né, como é que se chega a uma vacina, por exemplo? Como é que se chegou a vacina? Não se chega do dia para a noite, mas se chega com método, você chega com ciência, você chega com conhecimento. Né? Então, é um processo bastante lento, né, que não foge, que vai fugir bastante do senso comum. Né? Então, não se faz uma vacina sem um conhecimento, tá? Sem experimentações, refutamentos, etc. Já os métodos quantitativos são aqueles mais generalizados. São aqueles que, muitas vezes, né, eles são colocados aí, por exemplo, né, em questões midiáticas, em questões voltadas a uma questão mais generalizada, mais ampla, que não propriamente, né, ele traz um resultado efetivo. Você que gosta de um futebolzinho aí, que acompanha aí, a bolinha, de vez em quando você acompanha ali, quando se falam aí em chances de título e chances de rebaixamento.
Então, de repente, numa semana, a chance do time A é de 75% de título. E a do time B é de 98% de rebaixamento. Aí aquele time perde na rodada seguinte, aí a chance de título dele, 75, cai para 45. Porque estava atrás dele e ganhou. Né? Veja, em uma rodada já mudou completamente. E aquele que tinha 98% foi para 70%, porque ele ganhou a partida e favoreceu a tabela com os adversários. Né? Então, são coisas mais generalizadas, não tão efetivas, né? Como esses métodos relacionados, por exemplo, ao esporte, né? A resultados que não são efetivos, porque, né, se lida um pouco da sorte também, né? Se lida um pouco de resultados e de combinações, etc. Beleza? Então, exemplo do método quantitativo. Censo, pesquisa de voto, né? Veja como altera a pesquisa de voto, né? O candidato, de repente, está próximo de ganhar, de repente o outro já encosta, depois o outro sobe de volta, né? E o censo, né? Até que ponto o censo ele é exato? Né? No Brasil, por exemplo, temos uma população X. Entretanto, né, quantas dessas pessoas, né, às vezes respondem de maneira equivocada, ou sem conhecimento, ou burlam, né, a pesquisa. Então, é um pouco mais complicado de saber. Já o método qualitativo, por exemplo, são as entrevistas. Né? É um bom exemplo. Dentro da entrevista, você vai captando o que o outro tem para dizer, a verdade daquele outro. Então, quando você faz uma entrevista com um cientista, por exemplo, ele vai trazer dados objetivos, fidedignos, né, àquela porcentagem. A vacina tal, ela protege em 70%, 85%. E vai ser 70%, 80%, 85% para mim, para você, para o seu pai, para sua mãe. Não vai mudar. Né? Não vai ter uma variação. Quer dizer, o professor protege mais, para o aluno protege menos. Não, pessoal, a ciência é exata. Ela vale para todos nós. Então, é qualitativo. Né? Então, essa é a ideia. Né? Então, quando se pega uma pessoa com renome, quando se tem aí essa possibilidade por exemplo, de uma entrevista com uma pessoa renomada, você vai ter ali um dado fidedigno, beleza? Então, são exemplos. Cada pesquisa é feita de uma maneira, por isso cada um traz um tipo de resultado para as mesmas perguntas. Elas também podem ser desenvolvidas juntas, ou seja, utilizando o método quantitativo e qualitativo. É claro que, dentro, né, da ciência, ambos os métodos podem acontecer. Isso é bastante natural ao decorrer de qualquer tipo de ciência. Você ter dados mais fidedignos e, em outros momentos, você ter, né, a questão mais, digamos, generalizada. Tá ótimo? Pessoal, então vamos agora responder mais um quiz. Né? As principais abordagens da pesquisa sociológica são a qualitativa e a quantitativa. Pessoal, molezinha essa daí. Rapidinho para vocês responderem. Beleza?
E aí, pessoal? Tranquilo? Moleza esse quiz, hein? Responderam? Então, quais as principais abordagens, né, da pesquisa da sociologia? São a qualitativa e a quantitativa? Essa resposta está bem fácil. É verdadeiro. Né? São os dois grandes métodos próprios da sociologia. Tá certo? Que podem ser utilizadas, né, de maneiras distintas ou concomitantes, ou juntas. Tá certo? Vamos lá então, pessoal. Só para finalizar, vamos retomar então o que vimos na aula de hoje. Esta aula abordou as noções básicas sobre o que é sociologia, bem como seus métodos de pesquisa. Na próxima aula, veremos a imaginação sociológica. Então, na aula de hoje, a gente mostrou para vocês um pouquinho aí do que são as ciências sociais, de como elas são contempladas nas suas três grandes áreas, a sociologia, a ciência política e a antropologia. Vimos também os métodos das ciências, o qualitativo e o quantitativo. Tá certo? Espero que vocês tenham gostado, aproveitado essa aula. Desejo a todos aí, né, excelentes estudos, né? Atenção, fiquem todos muito bem. Até a próxima. Um grande abraço.